Mãe chora ao descobrir o que o seu filho estava fazendo com ela enquanto ela dormia. Vlad Grudakrov, da aldeia de Dobrianka, no distrito de Perm, tinha apenas 8 anos de idade quando sua mãe, que teve um derrame cerebral, ficou paralisada e incapaz de se comunicar. E porque ninguém próximo a ele estava presente, Vlad se encarregou de administrar a casa e cuidar de sua mãe doente por conta própria. Além disso, ele tem feito isso durante os últimos 15 anos. Tomamos a decisão de contar essa incrível e comovente narrativa sobre coragem, altruísmo e tremendo amor filial. Tudo aconteceu quando Vlad estava na 2ª série e seus pais se separaram. Depois de não poder suportar a embriaguez selvagem de seu marido, Tatiana Petrovna pediu o divórcio e, pouco depois, encontrou um pequeno apartamento em um velho cortiço de madeira e se mudou para lá com seu filho. A mãe e o filho puderam finalmente respirar fundo e começar a se adaptar em uma vida familiar mais regular. Após ser libertada dos incessantes escândalos da bebida, Tatiana conseguiu trabalho em uma padaria. No entanto, a tragédia ocorreu apenas 1 ano depois que Vlad foi matriculado na 2ª série. Tatiana foi internada no hospital após sofrer um grave derrame. E quando voltou para casa algumas semanas depois, o menino parecia não reconhecer sua mãe, pois ela estava completamente paralisada do lado direito e só conseguia se mover em passos curtos e não conseguia se comunicar de maneira alguma. Eu não vou sair do lado da minha mãe a qualquer custo. Foi nessa mesma época que seu pai faleceu. Ele morreu em um incêndio e sua mãe tornou-se uma inválida devido aos problemas dela. Os assistentes sociais insistiram que Vlad fosse colocado em um orfanato, mas o garoto foi inflexível em sua recusa de ser separado de sua mãe. Eu também sou um trabalhador do orfanato, portanto estou intimamente familiarizado com a situação. Além disso, testemunhei Tatiana chorando de manhã à noite com medo de que Vlad fosse levado para longe dela, disse a tia de Vlad, Natasha. Após a saída de Tatiana do hospital, os Kudrakov tentaram viver com parentes. Mas Vlad logo percebeu que ter um inválido em casa era um fardo para sua família. E o garoto tomou a decisão de voltar para casa com sua mãe. Para começar, não havia água corrente ou esgoto, e o barraco tinha mais de 100 anos de idade. A criança tinha que correr até um 2º andar e voltar para baixo todas as manhãs com baldes cheios de água. Além disso, o apartamento era aquecido por um forno antigo e ultrapassado, que era propenso a estourar em chamas e incendiar o edifício. Vlad teve que viajar para o próprio bosque para colher lenha, cortando-a e picando-a ele mesmo para aquecer o forno. Além disso, ele era responsável por preparar as refeições, lavar a roupa, lavar pratos e pisos. Eu também tinha que cuidar da minha mãe doente, que precisava ser alimentada, banhada e vestida, o que era algo que uma criança de 8 anos não conseguia fazer por conta própria. Eu nem sabia como cortar uma cebola quando comecei. Minha mãe me mostrou como cortar cebolas e cenouras com a mão esquerda, e eu segui o exemplo dela. Ainda não sou fã de cortar legumes. Por alguma razão, eu não entendo o que você está dizendo quando fala sobre preparar carnes. Na maioria das vezes, comprávamos almôndegas preparadas, e só às vezes fazíamos almôndegas caseiras com a minha mãe. Mas agora eu posso cozinhar qualquer coisa sem problemas, Vlad desabafou. É incrível que o garoto tenha conseguido frequentar a escola enquanto estava sobrecarregado com as responsabilidades domésticas. É verdade que seu desempenho acadêmico estava abaixo da média. Ele caiu de um aluno B para C e até mesmo repetiu o 2º ano em uma ocasião. Quando ele terminava as tarefas escolares e ia à noite à cama de sua mãe, ele pegava a cartilha e tentava reeducá-la para que ela falasse em uma nova língua. As vidas dos Kudrakov foram viradas de cabeça para baixo em um instante. O jornal local publicou um artigo sobre Vlad em 2012, quando ele tinha 16 anos de idade. Outros artigos ainda foram publicados, mostrando a tentativa da retomada de vida do jovem corajoso e de sua mãe. Eles foram até convidados a aparecer na televisão central, até que finalmente chegou um momento decisivo, no qual eles começaram a prosperar. Tatiana Petrovna foi levada ao dispensatório neurológico regional para avaliação,
e depois enviada a um sanatório para posterior reabilitação. Mas talvez o mais crucial nisso tudo foi quando foi oferecido à família um apartamento no primeiro andar de um edifício de 5 andares com excelentes comodidades. Eu sou capaz de ficar de pé por conta própria e sustentar minha família. Vlad Kudrakov tem agora 22 anos e sua mãe, Tatiana Petrovna, tem 50 anos de idade. Ele está gradualmente recuperando sua compostura. Vlad se formou em uma escola técnica local e passou a ser mestre de soldagem e serralheria em sua cidade natal. A vida pessoal de Vlad, por outro lado, está em perfeita ordem. Desde criança, uma garota chamada Nastya tem permanecido ao seu lado como sua querida e dedicada ajudante. De acordo com Vlad, eles continuam a receber um grande número de ligações telefônicas de pessoas que se preocupam, querem ajudar e enviam dinheiro ou pacotes. Tenho uma dívida de gratidão para com todos os que contribuíram para as dificuldades da minha mãe e minhas, mas agora que me restabeleci, sou capaz de cuidar de mim mesmo e de minha família. Vlad explicou como é cuidar de uma pessoa com algum tipo de deficiência. Cuidar de pessoas com deficiências tem seu próprio conjunto de desafios. Preste muita atenção às suas necessidades e mostre consideração por elas, perguntando com precisão se é necessário um serviço ou ajuda específica. O espaço deve ser adaptado para atender às necessidades de uma pessoa com deficiência, custos de remédios e equipamentos, socialização e comunicação com o mundo exterior. É essencial realizar um estudo preliminar sobre a deficiência, particularmente se você não estiver familiarizado com ela. Aprenda o máximo que puder sobre a deficiência antes do tempo, para que você tenha um acompanhamento mais eficaz com seu ente querido. Você será capaz de evitar alguns obstáculos no caminho e prestar melhores cuidados como resultado do treinamento. Por exemplo, se o seu paciente tem um problema sensorial, você estará mais preparado para lidar com eles durante sua companhia. Se você aprender sobre a desordem antes do tempo, você também estará melhor equipado para evitar qualquer gatilho durante sua visita. Fale diretamente. Não faça a suposição de que eles não entenderão o que você está dizendo. Mesmo que eles não possam responder, ainda é necessário dirigir-se diretamente ao paciente. Não faça a suposição de que um paciente precisa de assistência como alternativa. Ofereça sua ajuda enquanto espera por uma resposta. Dê tempo ao tempo. Dê um tempo adicional durante sua primeira visita. Por favor, seja paciente. Certifique-se de obter um histórico completo do paciente e de realizar um exame completo. Faça perguntas. E se você não estiver claro sobre alguma coisa, não hesite em pedir esclarecimentos. É um prazer para os pacientes ou seus cuidadores familiares ajudar os outros a entender sua situação. Quando eles forem capazes de se comunicar como qualquer outra pessoa, é importante lembrar que as pessoas com deficiências não são diferentes de qualquer outra pessoa. Elas desejam ser tratadas com dignidade e ter a sua humanidade reconhecida, entre outras coisas. Aprenda mais sobre a pessoa e a conheça melhor. É fundamental conhecer a pessoa por trás de sua condição. Muitos pacientes deficientes acreditam que sua condição não define quem elas são como pessoas. É somente tratando essas pessoas com dignidade e respeito, aprendendo sobre suas deficiências e conhecendo-as em um nível mais profundo, que você será capaz de oferecer um grande cuidado a elas. Tenha em mente, reconhecer sua humanidade e independência, e não tenha medo de fazer tantas perguntas quanto desejar. É preferível buscar esclarecimento ao invés de arriscar um mal-entendido que pode se desenvolver para uma desconfiança no futuro. Vlad exemplifica um homem real que se preocupou com a sua família e que não desiste diante das dificuldades. A nossa história de hoje fica por aqui. Obrigado por assistir. E por favor, caso tenha gostado, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Nos vemos em mais uma história sensacional aqui do nosso canal. Um forte abraço e até lá!